Quando devemos terminar um relacionamento amoroso? Romance significa que você está olhando para o lado belo da vida. A marca disso dentro de você é muito mais profunda do que o processo de pensamento. Se tal coisa estiver acontecendo, você não deve negociar. Quando eu estava para me casar, o momento em que ela me viu, ela começou a chorar e não tinha outro jeito para ela. Então eu disse, ok, é isso. Namaskaram, Sadhguru. Meu nome é Kshitij e nesse grande quebra-cabeças com o qual estamos lidando, uma pequena parte disso é a nossa vida amorosa e nossos relacionamentos. E é com isso que nós, como empresa, ajudamos os jovens, digamos, entre 18 e 45 anos de idade, os ajudamos a navegarem por isso. E uma das grandes perguntas que surgem todas as vezes, e essa é uma pergunta bem significativa para o nosso próprio relacionamento pessoal, é quando devemos terminar um relacionamento amoroso ou continuar a trabalhar nele? Porque quando crescemos, vimos nossos pais, não é algo muito... Não é mais Janam, Janam, isso acabou? Exatamente, não tem mais Janam, Janam. Apenas esse Janam ficou tão difícil, mas tem aquela parte... Mensalmente é mensalmente, não é? Mensalmente. Veja, nós estamos olhando para tudo com uma data de validade para tudo. Isso inclui relacionamentos humanos. Veja, existem vários tipos de relacionamentos, mas hoje você está em Mumbai e você está usando a palavra relacionamento como os americanos a usam, que tem que ser um relacionamento baseado no corpo. Não precisa ser. Temos uma variedade de relacionamentos. Temos relacionamentos de negócios, temos relacionamentos em família, temos amigos, temos outros tipos de relacionamentos, não é mesmo? Primeiramente, romance significa que você está olhando para o lado belo da vida, essencialmente. É romântico olhar o sol se pôr, porque a maioria das pessoas está olhando na tela do telefone. O pôr do sol também só é visto lá, tarde da noite. Então, essencialmente, romance significa que você está olhando para o aspecto belo da vida. Então, só porque um homem e uma mulher estão juntos, não quer dizer que existe um romance acontecendo, porque relacionamentos humanos ainda são baseados em necessidades. Necessidades físicas, necessidades psicológicas, emocionais, sociais, financeiras. Existem uma variedade de necessidades. Para atender essas necessidades, as pessoas se unem. Mas esse relacionamento em particular, que você chama de relacionamento romântico, muitas vezes não existe romance lá, somente compulsões sendo supridas. Existem compulsões acontecendo que precisam ser resolvidas. Então, algumas pessoas resolvem suas compulsões graciosamente. Algumas pessoas as resolvem de maneira feia, de maneira deselegante, onde suas emoções estão envolvidas, onde seu corpo está envolvido. O pensamento é diferente. Veja, com o pensamento eu posso interagir com você agora mesmo, no momento seguinte eu posso me retirar. É muito ágil, mas uma vez que a emoção e o corpo interagem, a impressão disso dentro de você é muito mais profunda do que o processo do pensamento, não é mesmo? Uma vez que essa impressão tenha acontecido, se você for para... Porque existe um aplicativo de namoro, o que quer que você o chame. Como você o chama? Aplicativo de namoro. Então, por que existe um aplicativo que, sabe, você está procurando se eu vou com o Swiggy ou Uber ou isso ou aquilo, este restaurante, aquele restaurante, ok, faço pedidos de todos os 5 restaurantes. As pessoas estão fazendo isso, certo? Então, por que existe um aplicativo para relacionamentos? Se você começar a fazer isso, vai parecer que você é muito esperto, porque em um aplicativo você está com esse, no outro aplicativo você está com aquele, em outro aplicativo você está com aquele outro. Os 3 nunca se encontram, torcemos. A cidade é grande o suficiente e não precisa ser na mesma cidade. Veja, a tecnologia é uma ferramenta incrível. Devemos ver como melhorar nossas vidas com isso, porque essa é a ideia da tecnologia. Por que criamos tantas máquinas? Veja, suponhamos que você fosse como uma árvore, isso é, que você estivesse enraizado num lugar. Você teria feito ou inventado uma bicicleta? Eu pergunto. Não, porque você já tinha mobilidade, você criou um nível mais alto de mobilidade.
Por causa disso, mais, veja para onde todos nós estamos indo. Estamos indo para o espaço somente porque existe mobilidade, porque podemos falar, criamos o microfone. Se não tivéssemos fala, iríamos algum dia inventar o microfone? O telefone? Porque podemos ver, criamos um microscópio, um telescópio, todo tipo de escópio. Portanto, essencialmente, toda máquina, toda tecnologia que criamos até agora são somente uma extensão de faculdades que já possuímos. Então, você é capaz de, sabe, se estivesse na década de 60, 70, você só poderia se apaixonar pela vizinha, seja ela quem fosse. Agora você pode se apaixonar por alguém que esteja a 16 mil quilômetros de distância e com 10 pessoas diferentes, ou a cada 1000 milhas. Porque você está usando as minhas 30 mil, então estou jogando isso de volta para você. Portanto, existe uma certa facilidade, que é bom, porque caso contrário, seus pais procurariam alguém para você e diriam, essa é a garota para você? Por quê? Porque as estrelas dela são boas, o pai dela é bom e seja lá o que for. Por que eu deveria estar lhe dizendo tudo isso? Mas, sabe, quando eu estava para me casar, eu tinha acabado de conhecer essa moça e eu só sabia o apelido dela. Eu nem mesmo, na verdade, sabia o nome completo dela. Eu decidi que era isso. Daí eu fui e falei para o meu pai. Ele disse, quem é ela? Quem é o pai dela? O que ele faz? Onde eles estão? Eu disse, não sei quem diabos ele é. Não, você não conhece o pai, você não conhece a família, você não sabe nada, como vai se casar com ela? Eu disse, veja, estou me casando com a moça, não tenho nenhuma intenção de me casar com o pai. Só com a moça? Bem, eu nunca procurei por nada na minha vida, pensei, essas coisas não são para mim porque eu estava sempre muito ocupado fazendo o que estava fazendo. No momento em que ela me viu, ela começou a chorar e não tinha outro jeito para ela. Ela começou a me seguir onde quer que eu fosse. Então eu disse, ok, é isso. Qualquer um, se acharem que não existe outro jeito, então sim, mas nem todo mundo pode chegar a esse tipo de coisa. Daí você tem que negociar. Negócios precisam ser gerenciados. O amor não precisa ser gerenciado. Negócios têm que provavelmente ser gerenciados. É um toma lá da cá. Transação em uma única via não funcionará. Olá? Em tudo, caso seja casamento ou comércio, ambas as partes têm que se beneficiar, caso contrário não irá funcionar, não é? Portanto, se você cuidar apenas disso, que uma vez que você realmente encontrar alguém e você sentir que essa é uma boa pessoa para mim, e eu gosto disso e me sinto atraído, sem querer pensar sobre ela, você pensa nela. Quando você olha para o livro, o rosto dela aparece. Quando você olha para o filme, o rosto dela aparece. Se algo assim estiver acontecendo, você não deve negociar. Você deve se entregar a isso porque a doçura da emoção é a melhor coisa que pode acontecer com você. Você pode chamar isso do que quiser. Quando você está emocionalmente sentindo-se doce, você tem um melhor negócio com a vida. Não ceda por alguém que seja um pouquinho mais bonito, ou rico, ou forte, ou isso, ou aquilo. Você estará fazendo o papel de idiota. Então, durante o jogo, quando tem algum momento crítico, eu costumo ficar muito tenso. Então, estávamos falando que a responsabilidade é ilimitada. Se estou consciente, talvez eu possa evitar isso. Mas se não estou, às vezes fica indo e vindo. Mas se não estou consciente, se fico tenso, existe alguma maneira de sair disso imediatamente? Sim. Veja, o que é tensão? Vamos entender isso. Você pode chamar de tensão, você pode chamar de estresse, você pode chamar de depressão, você pode chamar de transtorno bipolar, você pode chamar de tristeza, ou você pode chamar de loucura. Tensão ou estresse significam, na verdade, uma quantidade limitada de loucura. É uma pequena variação, quero dizer, é uma pequena amostra que você está tendo da loucura, não é? Essencialmente, seus pensamentos estão bombardeando-o num ritmo com o qual você não consegue lidar. Suponha que você pense, estou representando a Índia. É muita tensão, a expectativa de 1,4 bilhão de pessoas na sua cabeça irá matá-lo, ok? A expectativa dos seus pais irá matá-lo. Não se preocupe com essas coisas. Você só precisa fazer esta única jogada bem feita, não é?
A tensão está vindo porque estou vencendo, estou perdendo, receberei o troféu, não receberei, receberei isso. O que acontecerá comigo quando eu voltar? Com tudo isso, você será menos do que é. Esse é o único crime que você pode cometer quando estiver jogando, ser menos do que você é. Se alguém for melhor do que somos, ele vencerá o que fazer? Olá? Está tudo bem. Alguém é melhor do que somos, ele vencerá. O que podemos fazer em relação a isso? Mas sermos menos do que somos, isso é um crime. Esse crime, se você não o cometer, o resto está ok. Sei que é um treinamento feito no mundo inteiro. Como esse Prajnananda quer vencer todos os jogos de xadrez do mundo? Não faça isso. Não tente vencer todos os jogos no mundo. Esta única jogada, você deve fazê-la bem, isso é tudo. Olá? Como você pode vencer todos os jogos no mundo? Somente nos seus sonhos você pode fazer isso. Olá? Na realidade, você só pode fazer uma jogada de cada vez, não é? Eles nem mesmo permitem duas de uma vez, não é? Só uma. Então você só tem que fazer uma única jogada inteligente. Você não tem que fazer a próxima e a próxima. Bem, você tenta prever onde, o que ele irá fazer, certo? O que ele irá fazer você pode prever até certo ponto, mas você ainda não sabe. Você ainda não sabe. Você pode estar esperando que ele faça uma jogada muito inteligente, pode ser que você faça uma jogada idiota. Mas se estiver pensando que ele é muito inteligente, que você tem de ser mais inteligente do que ele, você deixará passar a jogada idiota e esse será o maior erro, não é mesmo? Então, para isso, o que você precisa fazer é estar consciente. Estar consciente significa... Quanto mais... Veja, essa é a natureza da mente. A razão pela qual a mente das pessoas está acelerada à frente delas é tipo... A razão pela qual uma pessoa corre para o banheiro a cada 5 minutos é porque ela comeu algo estragado. Sim ou não? Então, se você comeu algo estragado, uma maneira de parar isso é tomar um comprimido, fazer isso, fazer aquilo e vai parar. Essa é uma maneira, se for uma emergência. Mas a coisa mais significativa a se fazer é, pare de comer aquela comida estragada que faz mal a você. Então o mesmo serve para a sua mente. A comida estragada que você pode comer é você se identificar com aquilo que não é. Quando digo isso, nós passamos pelo programa Engenharia Interior, o corpo, a mente e tudo, nós acumulamos, não é? Você é jogador de xadrez, você acumulou isso durante um período de tempo, você nasceu jogador de xadrez? Não. Então apenas sente-se aqui como uma vida e olhe para isso da melhor maneira possível. E o que percebemos, percebemos. O que não percebemos, não percebemos, não é? Mas nossa habilidade de perceber alguma coisa é imensamente reduzida no momento em que temos um nível desnecessário de processo de pensamento. Então, você lida apenas com uma jogada de cada vez. Quando você pratica todas as jogadas, seja como for. Mas quando estiver jogando apenas uma jogada, esta jogada, se você a fizer bem, e esperar para ver o que a outra pessoa fará, isso é tudo, não é? E quando a outra pessoa o fizer, não tenha nenhuma conclusão de que ele é um grande jogador, nem mesmo olhe na cara deles. Esse é um grande jogador, esse é um idiota, esse é isso, esse é aquilo. Não faça nada disso. Apenas olhe para este, onde ele está posicionando. É tudo o que importa, não é? Então, estou dizendo que sua presença mental no jogo é mais importante do que qualquer plano que você tenha traçado. Todos esses planos e coisas são para flexibilizar sua mente, de modo que você esteja familiarizado com tudo. Você está familiarizado com todas as coisas que podem acontecer no tabuleiro antes de ir para lá? De quantas milhões de maneiras eles podem fazer? Na medida do possível, você está tentando descobrir isso antes do jogo. Mas quando você se senta para o jogo, é apenas uma de cada vez, não é? Porque se você não conhece o jogo e você se senta lá, é claro que o jogo é diferente. Você conhece o jogo. Agora, tudo o que você tem que fazer é ficar alerta para o que está acontecendo. Para isso, você não precisa de nenhum grande plano. Bom, talvez você tenha descoberto qual é a tendência natural dele, como ele joga a outra pessoa, e assim o que você deveria fazer, mas esteja consciente disso, não dê muita importância a isso, porque ele pode surpreendê-lo. Ele pode surpreendê-lo com uma jogada brilhante, ou pode surpreendê-lo com uma jogada estúpida. As duas coisas acontecem, não é? Uma jogada brilhante, se ele a fizer, como contra-atacar? Deveríamos ter pensado nisso. Mas se ele fizer uma jogada estúpida, se você deixar passar, isso significa que vocês serão dois idiotas, não é? Olá? Porque você está sempre esperando que aquela jogada estúpida venha? Então, não pense em todas essas coisas, você apenas presta atenção, isso é tudo. A atenção humana é de extrema importância. Não o pensamento humano, a atenção humana. Você quer bater na bola? Você quer fazer essa jogada? Sua atenção, ou quão aguçada ela é, isso é tudo o que importa, não é?
Os pensamentos e grandes desejos que você tem não importarão, então nunca tente ser um campeão, estou dizendo. Apenas seja um grande jogador de xadrez, os outros dirão que você é um campeão. Isso é maravilhoso. Se os outros dizem que você é um campeão, isso é algo maravilhoso, gostaríamos de ver isso. Mas se você pensar, eu sou um campeão, isso é uma coisa idiota. Não é? Vamos fazer assim. Então, Sadhguruji, também temos algumas perguntas feitas online que chegaram para nós. Então, temos uma pergunta de Erin Hestrong. Ele, apenas para dar um pouco de contexto, nós vimos o vídeo. Sadhguruji correndo nos Himalaias, jogando bola, jogando cricket. Portanto, nesse contexto, como você se mantém ativo o tempo todo? Ativo o tempo inteiro? Você não deve estar ativo todo o tempo. Se a vida requisitar, as pessoas me perguntam, Sadhguru, como você é ativo desse jeito? Porque geralmente meu horário de trabalho é algo em torno de 18 a 20 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias sem parar. Por muitos anos vem sendo assim. Por quê? Por quê? Ei, eu estou reclamando e o sujeito está aplaudindo. Então as pessoas seguem perguntando como você se mantém assim, como você faz isso. Veja, essencialmente eu sou preguiçoso. É apenas que a situação do mundo requer ação. Se dependesse de mim, eu fecharia meus olhos e ficaria sentado. Sou feito dessa natureza, se eu fechar meus olhos, posso me sentar assim até cair morto. Sério? Eu não tenho necessidade de ação, não estou tentando me manter ocupado. Há muito a ser feito, então você precisa fazê-lo. As pessoas me perguntam, Sadhguru, qual é seu sonho? Qual é o seu sonho? Eu digo, meu sonho é o dia em que ficarei desempregado. Esse será um grande dia, pois quando eu estiver desempregado, isso significa que todo mundo estará se sentindo fantástico. O que mais você quer? Sonho concretizado? Então, a ação não é algo que você decide. Você apenas decide sua intenção. A ação é o mundo quem decide o quanto precisa. Eu estou, vocês sabem, nesses fóruns econômicos e tal, estou no Fórum Mundial de Economia. Um cara de uma das escolas de negócios, da Escola de Negócios de Harvard, esse professor vem, você é aquele incrível plantador de árvores? Eu respondi, não sou plantador de árvores. Ele disse, não, você plantou aquelas milhões de árvores? Sim, eu plantei, mas não sou plantador de árvores. Ele me perguntou, então o que você faz? Eu respondi, eu faço as pessoas florescerem. Não planto árvores, mas estou plantando árvores, pois está faltando a droga das árvores onde elas deveriam existir. Onde elas deveriam estar, elas não estão. É assim, 2 homens estavam trabalhando na rua. Um deles está cavando buracos, atrás dele outro homem vem e fecha e assim vai. Pessoas passam dirigindo e veem essa atividade ridícula. Um homem cavando o buraco, outro homem tapando o buraco. Então elas param e dizem, ei, o que estão fazendo aí? Por que estão trabalhando assim? Um cava, o outro fecha? E os homens dizem, não, o cara que fica entre nós está de licença, ele é quem planta as árvores. Ele não está, estamos fazendo a nossa parte. Então várias pessoas estão fazendo trabalhos desse jeito. Estou fazendo o meu trabalho. Você não tem trabalho neste planeta. Se o planeta precisar de trabalho, se o mundo precisar de trabalho, nós o faremos. Do contrário, por que eu deveria pensar que esse é meu trabalho? Sadhguru, qual é a sua missão? Eu respondo, não tenho missão, só estou brincando um pouco por aí. Porque você não tem que ter a sua própria missão. A vida tem sua própria missão? De certa forma, se você puder assisti-la e servi-la, é isso que é? Por que você tem que ter sua própria missão? Você é algum tipo de tirano? Todos os missionários são tiranos de certa forma, mesmo sem saber? Sim, aqueles que pensam que têm uma missão. Não há missão, o que for necessário você faz. Especialmente quando você estuda numa escola de negócios e consegue uma certa competência para gerenciar as coisas ou criar coisas. Você deve criar o que é necessário. Não criar alguma baboseira e empurrar para as pessoas? Sim? Sim ou não? Você deve ver como fazer a vida melhor, como resolver situações que são problemáticas para muitas pessoas. Você deve procurar soluções e soluções para situações existentes, mas claro, existem especialistas que estão criando novos problemas. Então você nunca ficará sem problemas, acredite em mim. Você deve apenas criar soluções, não entrar no modo missão. Isso é para Mussolini.
Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução. Ser brincalhão sempre foi entendido como irresponsabilidade. Sim, você sabe, desde a sua infância e provavelmente com seus filhos você também esteja fazendo isso, se eles são simplesmente brincalhões, você acha que isso é ser irresponsável? A maneira mais responsável de viver é você sendo brincalhão com a vida. É absolutamente irresponsável carregar um rosto alongado e andar por aí neste planeta? Sim ou não? Não é absolutamente irresponsável andar por aí com infelicidade? Sim. Essa é a coisa mais irresponsável que você pode fazer? Então, ser brincalhão não é irresponsabilidade? Ser brincalhão é ser muito responsável e responsivo à vida. Somente quando você é brincalhão você pode fazer isso? Quando você é sério, o mundo não existe para você, é só você e suas bobagens. Sim? Quando você é sério, é apenas sobre você e suas bobagens. O mundo e outras vidas não existem para você. Somente quando você é brincalhão poderá prestar atenção a tudo. Você só pode realmente responder a tudo no mundo se você for brincalhão. Caso contrário, você não pode. Apenas o fardo disso o matará. Portanto, ser brincalhão não é uma filosofia que você deve desenvolver. Vou ser brincalhão, vou ser brincalhão. Não. A ciência está lhe dizendo que toda a existência é apenas uma dança de energia. Parece que as forças que criam esta existência estão sempre brincando. Sempre, nesta cultura, a criação tem sido descrita como a brincadeira de Deus. Quando eles diziam brincadeira de Deus, muitas pessoas pensantes pensavam, aquele tolo está brincando com a minha vida, por isso toda essa infelicidade? As forças da criação estão constantemente brincando. Se elas pararem de brincar, você está acabado. Sim? Todas as forças básicas nisso, dentro do próprio corpo, elas devem estar brincando com total vigor. Só assim tudo estará bem. Se elas pararem de brincar ou se recusarem a brincar, você está acabado. Então, brincar não é apenas em sua atitude. Esta não é a sua atitude. Esta é a atitude do Criador. Esta é a atitude da criação. Se você está em sintonia com a criação e com o Criador, ser brincalhão é muito natural. Somente quando você não está sintonizado com isso, de algum modo, você ficou totalmente escravizado ao processo da sua mente, do seu pensamento, das suas opiniões, das suas ideologias, dos seus certos e errados, de suas moralidades. Então é apenas que você perdeu o seu brincar. Se você estiver alinhado com a vida, se estiver alinhado com a criação ou com o Criador, você naturalmente será brincalhão. Você começou a ignorar a grande criação e se tornou muito apegado à sua insignificante criação que está acontecendo aqui. É por isso que toda a brincadeira se foi. Se você estiver alinhado com a grande criação, não existe outra maneira de ser. Você será brincalhão. Somente se alguém é brincalhão, tal pessoa pode realmente enfrentar os problemas no mundo sem ser afetada por eles e fazer o seu melhor sobre isso. Se ele não souber como ser brincalhão, estes problemas irão devorá-lo. Os problemas que existem no mundo não são simples. Se você tentar enfrentá-los sem a ludicidade necessária em você, nunca, jamais pense que você vai solucionar o problema. Você simplesmente será engolido pelo problema. Isso é tudo o que acontecerá. Muitas pessoas têm sido devoradas, não é mesmo? Inúmeras pessoas com boas intenções, não foram elas engolidas? Não foram engolidas pelos problemas do mundo?
Inúmeras pessoas com muito boas intenções foram simplesmente consumidas pelas situações existentes. Você só pode lidar com elas se você for realmente brincalhão. Caso contrário, tudo será um problema. Se você mantiver apenas algumas horas de brincadeira por dia sobre o que você está fazendo, você verá que até seu corpo físico começará a funcionar muito melhor. Sua cota de sono diminuirá e a meditação se tornará um processo natural para aquele que é brincalhão. Porque, no momento em que você está brincando, você não está emaranhado com as coisas que você está fazendo. Uma vez que você não está emaranhado com isso, você não está acumulando karma, você está fazendo yoga. O processo de viver não é se emaranhar, o processo de vida é tornar-se liberto. Portanto, você não está mais fazendo karma, você está fazendo yoga com a atividade que você desempenhar. Uma vez que você faz yoga durante o dia, definitivamente tudo deve melhorar, não é? Para um iniciante que ainda não está realizado, a atividade é necessária. E se você não faz da atividade uma brincadeira, a atividade é a morte, sempre. Não importa qual seja o tipo de atividade. Existem diferentes maneiras de atravessar uma situação, sabe? O Mahabharata é uma tremenda declaração disso, de como diferentes seres humanos atravessam as mesmas situações. Quase tudo que Krishna está atravessando, em menor escala, as pessoas ao seu redor estão atravessando. Como elas atravessam isso e como ele atravessa isso, como diferentes tipos de pessoas atravessam isso, as mesmas situações. O Mahabharata é um documento tremendo sobre isso, de como diferentes tipos de pessoas de diferentes níveis de consciência existem e atravessam as mesmas situações. Quando existe algum problema, você está em viagem ao exterior ou você está no escritório, alguns problemas surgem. Se houver 10 pessoas, como essas 10 diferentes pessoas experienciam esse pequeno problema que surgiu? Uma pessoa vai arrancar os cabelos e surtar, outra pessoa irá partir para cima de alguém, outra pessoa bate na própria cabeça, outra pessoa está procurando o que ela pode fazer. Você vê essas coisas acontecerem? A mesma situação? Então, fundamentalmente, é isso que o Mahabharata é. Que existem todos os tipos de pessoas, pessoas boas, pessoas más, completamente malignas, absolutamente virtuosas, vários tipos de pessoas. Se você olhar para isso, todo tipo de ser humano que você pode encontrar em qualquer sociedade, elas estão todas lá no Mahabharata. Toda uma gama de pessoas, gananciosas, absolutamente egoístas, medrosas, corajosas, valentes, guerreiros, covardes, todos os tipos estão lá. E elas todas estão sendo submetidas a todo um intenso drama. E você olha para a experiência de cada uma, é muito diferente, e a forma como elas lidam com isso é muito diferente, e onde chegam ao final é muito diferente. Por meio de todo esse drama, de todas as pessoas, Krishna está atravessando a quantidade máxima de dramas, porém intocado, porque ele disse, Yogastaha Kuru Karmani, ou seja, primeiro estabeleça-se no yoga e depois haja. Se você age sem se estabelecer no yoga, então a sua ação se tornará um emaranhado, não importa o que você esteja fazendo. Coisas simples que as pessoas se dedicam a fazer na vida. Afinal, para a maioria das pessoas, 95% das pessoas no mundo, tudo ao que elas têm se dedicado é apenas para ganhar algo para a sua sobrevivência, procriar, criar seus filhos. É isso. Apenas para este pequeno drama que elas escolheram para si mesmas, elas queriam isso. Um pequeno negócio ou um emprego, uma casa, esposa, filhos, marido, é isso. Para gerir isso, onde eles acabam? Muitos acabam nos hospícios insanos também, apenas fazendo esse simples trabalho, não é mesmo? Sim? Eles não assumiram os problemas do mundo, eles não querem ser Dharma Guptas,
querendo estabelecer o Dharma no mundo, nenhuma responsabilidade tão grande que eles tenham assumido, apenas para ganhar a vida, sobreviver, procriar e morrer. O que todas as criaturas do planeta fazem, para isso, vejam onde as pessoas estão acabando. Quantas pessoas estão acabando totalmente malucas? Quantas pessoas estão nessa ladeira abaixo? Sim, gente demais, não é? Está tendo um peso excepcionalmente incomum, um simples processo de vida. Não é necessário ser assim, mas infelizmente tem sido assim para muitas pessoas, simplesmente porque não existe o brincar em suas maneiras de existir. Não existe brincadeira na maneira como elas vivem. Elas são mortas de sérias. Agora, essas duas coisas parecem contraditórias. Em um nível estamos falando sobre intensidade de paixão, devoção, em outro nível de brincadeira. Essa é a questão. Se é paixão, você deve incendiar com isso. Se você é indiferente, você não saberá o que isso é. Isso apenas o tortura, você não terá o benefício, você não saberá o benefício disso. Você realmente tem que incendiar. Senão, de forma alguma você saberá o que é. Se você quer trilhar o caminho da devoção e você também quer salvar a si mesmo, isso não funciona. A ideia de devoção, a ideia de escolher o caminho da paixão é que você quer incendiar tudo o que você é, para que apenas aquilo pelo qual você está apaixonado ou é devoto exista dentro de você. O que você chama de eu mesmo é incendiado no simples processo. Para uma mente pensante, isso parece autodestrutivo, mas ao menos que você esteja disposto a incendiar o limitado, outra possibilidade nunca surgirá dentro de você. Se realmente uma outra possibilidade tiver que lhe tocar, você realmente tem que incendiar. Você precisa aprender a ser feliz com as suas compulsões. De qualquer maneira você tem a compulsão. Se você não está feliz com ela, agora você tem dois problemas, a compulsão e a infelicidade. Se você tiver ao menos um problema, é mais fácil lidar com ele. Você tem as suas compulsões, aprenda a observá-las alegremente. Isso não significa que você está feliz pelas suas compulsões, você é feliz. O motivo de estarmos sempre falando sobre alegria, amor e coisas assim é para manter a mente agradável, para manter as emoções agradáveis. Porque quando a sua mente e as suas emoções estão agradáveis, você está flexível, podemos fazer muitas coisas com você. Quando a sua mente e as suas emoções não estão agradáveis, você se torna rígido, nada pode ser feito com você. Portanto, você já tem um problema, não crie o próximo. A infelicidade é desagradável. Agora, quando você está em um estado desagradável, ninguém pode te tocar, ninguém pode te ajudar, ninguém pode fazer nada com você. Se você está em um estado agradável, você está disposto a ser moldado para um formato diferente, não é? Quando você está em um estado desagradável, você não está nem disposto a ser tocado. Então, a infelicidade é um problema maior do que qualquer maldita compulsão que você tenha? Um problema muito maior, porque agora você não pode ser tocado, você não pode ser moldado, você não pode ser ajudado. Então, primeiro resolva isso. Qualquer que seja seu desvario, a primeira coisa é aprender a ser alegre e amoroso. Assim, fica fácil trabalhar com você, fica fácil te ajudar, fica fácil lhe alcançar, fica fácil fazer coisas com você para além dos seus gostos. Porque o que você gosta e não gosta, essas são as compulsões básicas. Se tivermos que te ajudar a sair disso, você precisa estar em um estado agradável. Se você está em um estado de desagradabilidade, não podemos fazer com que você faça algo que não goste. Você fará apenas o que gosta. Quanto mais infeliz a pessoa é, mais ela vai insistir. Eu só farei isso, é assim que eu sou.
As pessoas alegres são flexíveis. Você pode fazê-las dançarem, você pode fazê-las chorarem, você pode fazê-las pularem, elas farão tudo quando elas estão felizes. Elas são flexíveis. Não perca a sua flexibilidade. Essa é a coisa mais importante. É por isso que de manhã, yoga. Começando com as suas costas, lentamente iremos trabalhar até a cabeça. Porque a flexibilidade é a chave. Se você se tornar fluido, ótimo. De ser sólido para se tornar flexível, depois se tornar fluido, depois se tornar gasoso, depois se tornar o nada, isso se assemelha a uma progressão, não é? Então, é importante se manter flexível. A flexibilidade não é possível quando você está em qualquer estado de desagradabilidade, tanto na mente quanto nas emoções. Então, essa é a razão pela qual estar alegre, ser amoroso, estar feliz, estar em paz é importante, apenas por essa razão. Portanto, não crie um problema duplo. Você já tem o suficiente e essas não são as únicas compulsões que você tem. Você tem muitas outras. E o próprio propósito do Samyama é trazer à tona todas essas coisas que você tem escondido, porque se você as enterrar, elas só irão crescer. Você enterra as suas batatas, elas irão se multiplicar e crescer. O karma é como um saco de batatas. Quanto mais fundo você enterrá-las, mais elas crescerão. Então este é um lugar para arrancá-las, secá-las de tal maneira que elas não cresçam novamente. Se você se submeter suficientemente a um sadhana intenso, você verá, quando você sair para o mundo, muitas das suas simples compulsões desaparecerão. E estou lhe dizendo, se você estivesse com as compulsões de uma semana atrás, você não conseguiria se sentar assim. O que todos vocês têm conseguido fazer perfeitamente bem. Você não consegue se sentar quando existem compulsões? Sim, uma ou outra bobagem tem surgido, não é que você se tornou 100% livre, mas muitas das suas compulsões se encerram. É por isso que você consegue se sentar. Tudo está doendo. Quem não está com dor? Todos estão doloridos, inclusive eu. Para mim, apenas uma perna, para você as duas. Ao menos disso eu estou dispensado, porque eu tenho que permanecer sentado durante vários samyamas. Apenas uma perna. Para vocês, as duas pernas. Está doendo? Aí que está. Isso dói, eu quero me levantar. Sinto fome, eu quero correr e comer. Me sinto assim, eu quero ir fazer xixi. Isso é o que temos superado. Muita fome, mas não importa. Muita dor, não importa. É uma compulsão terrível. A maioria das pessoas não aguentará por 2 minutos, elas irão quicar por aí. Agora você está apenas sentado. E alguém está sentado ao seu lado e eles ainda fazem bababá, bububu. Estão tirando todas as batatas deles? Não apenas as suas. Você também tem de lidar com as batatas à sua volta, batatas podres voando por todos os lados, e mesmo assim... Então não reclame, você está indo bem, mas ainda há muitas batatas para se retirar. Elas precisam ser retiradas diariamente, todos os dias. Fazer isso apenas uma vez ao ano por 7 dias não é suficiente. Todos os dias você as remove, as seca e as guarda dentro de você. As seque a tal ponto que não possam brotar novamente. Assim tudo bem, as batatas são úteis. Você não deve se desfazer das suas batatas, senão toda a sua experiência de vida desaparecerá. Apenas seque-as de tal maneira que elas parem de crescer. O que está lá, fica lá. A mesma maldita batata se multiplica em milhares. Essa é uma batata exagerada, não é? Portanto, você as seca e apenas as mantém como elas são. Veja, é assim. Você tem 5 minutos de experiências intensas, digamos que de dor ou de medo, ou de alguma experiência torturante, ou de algo que foi abominável para você. 5 minutos. Esses 5 minutos de batatas irão se multiplicar e multiplicar e multiplicar,
e governar toda a sua vida. Onde quer que você vá, é disso que você fala. Onde quer que você esteja, é nisso que você pensa. Se algo se mover, você pensa que é a mesma coisa que vai acontecer. Pois você está multiplicando as suas batatas, você as enterrou e agora elas estão se multiplicando. Elas se tornarão milhares de batatas do mesmo tipo, abomináveis. Agora, você secou essa batata e a guardou, ela está aqui. Ela é uma boa experiência. Se você passou por uma experiência realmente ruim, essa é uma boa experiência, porque estas são inestimáveis. O que você aprende através de momentos desagradáveis em sua vida é inestimável. Se você esquecer essa experiência, você é um tolo. Apenas um tolo tentaria esquecer. Se você for inteligente, deverá lembrar de toda experiência desagradável que teve, sem ressentimento, sem raiva, sem ser desagradável, apenas na sua memória, sempre, para que você nunca mais entre na mesma situação novamente. Se você queimar a sua experiência, você vai passar pela mesma bobagem novamente. Nós só queremos tirar as batatas e secá-las de tal maneira que elas não possam brotar, mas nós queremos preservar as batatas. Nós não queremos nos livrar delas. Do contrário, você será mais uma vez um tolo ignorante que fará as mesmas coisas de novo. O valor das experiências de vida não pode ser jogado fora. O valor das experiências de vida definitivamente não pode ser jogado fora. Elas são necessárias. Se você conseguir mantê-las a uma distância e usá-las como experiência, se você permitir que isso cresça em você, então, isso irá simplesmente envenenar toda a sua vida. Karma. Karma é a única coisa. A memória da experiência é a única coisa que pode trazer sabedoria a você. E é a única coisa que pode te prender. E é algo que pode envenenar tão fortemente a sua vida a ponto de te destruir. Então o karma não é o problema. O problema é como você o carrega. Como você o carrega é o único problema. O karma não é o problema. Em outras culturas, eles foram todos considerados anjos. Mas aqui, seres de qualidades diferentes foram identificados como de tipos diferentes. Você pede a um ser em particular por um benefício específico, para que você obtenha vantagem para alcançar algo muito mais do que você conseguiria através do seu esforço e capacidades normais. Nessa tradição, nós temos vários tipos de seres. Eles são todos particularmente identificados de acordo com as suas qualidades. Nós temos os humanos, e é claro, a natureza animal de todas as coisas que você pode ver à sua volta. Aqueles seres que você não consegue ver, existem alguns que chamamos de categoria Bhuta Preta. Existem outros seres que nós chamamos de Yakshas. Existem outros tipos de seres que nós chamamos de Gandharvas. E existem os Devas. Então, baseado nisso, existem deuses árvores, existem deuses macacos, existem deuses elefantes, existe o deus fruta, existe o deus vegetal, existe o deus flor, para tudo existe um deus. Isso é tudo fruto da imaginação? Não. Tudo está acontecendo por causa de certas forças. Eles identificaram essas forças, as personificaram e criaram um método de como encontrar acesso a elas. Portanto, estes yagnas são processos por meio dos quais você pode encontrar acesso a certas forças na existência para que você obtenha vantagem para alcançar algo muito mais do que você conseguiria através de seu esforço e capacidades normais. A palavra yagna foi traduzida como sacrifício. Então a palavra inglesa sacrifício vai ser sempre entendida como abrir mão de algo para uma outra coisa, ou desistir de algo em troca de nada. Isso é um sacrifício, ok? Renunciar a algo em troca de uma outra coisa é comércio. Renunciar a algo em troca de nada é sacrifício. Então, yagna não precisa necessariamente significar sacrifício.
Provavelmente, yagna é uma combinação de uma oferenda, uma oblação e um sacrifício. É uma mistura dessas três coisas. Um ritual por meio do qual você pode agradar a certas forças na existência. Em outras culturas, geralmente, elas não foram devidamente identificadas e classificadas, foram todas consideradas anjos. Mas aqui, seres de qualidades diferentes foram identificados como tipos diferentes, e conforme o caso, você pede a um ser em particular por um benefício específico. Existe todo um processo e uma ciência por trás disso. Ainda hoje as pessoas estão usando esses yagas e yagnas. Geralmente, para muitas delas pode não funcionar, por não estarem sendo devidamente conduzidos como deveriam, mas para muitas pessoas funcionam. Existem muitas pessoas que têm sido enormemente beneficiadas por essas coisas. As pessoas conseguem o que querem realizar no mundo material usando yagas e yagnas de uma certa maneira. Embora não importe quanto de educação elas receberam, e por mais que falem de libertação, ainda hoje, 95% dos indianos, quando eles querem entrar em uma casa nova, eles fazem yagas e yagnas antes de entrar. Somente aqui no Isha nós não fazemos nada, porque somos de uma espécie diferente. Se você tem um certo nível de consciência e energia, tudo que você faz é yagna. Você não precisa fazer um ritual separado. O seu próprio modo de vida é yagna. Então, os yagnas são de um tipo diferente. Yagna significa um certo meio para acessar uma dimensão que neste momento não está acessível a você. Se for um yagna ritualístico em que você desempenha algo, um especialista na área vem e faz algo por você, e por meio disso você recebe algum benefício, ou você transforma o seu próprio processo de vida em um yagna. Agora, você se senta pela manhã e faz seu Shakti Chalana Kriya ou seu Shambhavi Mahamudra. Isso é um yagna interno. Sem esse senso de oferecimento, você nunca conhecerá a essência dessa prática. Se você fizer disso um processo, é um yagna muito poderoso, por meio do qual as coisas acontecem no mundo, não apenas para você, as coisas à sua volta acontecerão lindamente. Nós temos dito constantemente, se 1% do mundo puder se tornar meditativo, os 99% restantes vão transcorrer muito facilmente. Porque se 1% do mundo realmente começar a funcionar a cada momento da sua vida, o próprio processo de vida será um yagna. Se eles se tornarem assim, os 99% colherão o benefício sem fazer nada a respeito disso. Uma pessoa planta um pé de manga, 100 pessoas poderão comer. Uma pessoa só não pode consumir o que é produzido por uma árvore. São necessárias 100 pessoas para comer. Portanto, similarmente, se você tornar o seu próprio processo de vida em um yagna, se você tornar o seu próprio processo de vida em um oferecimento, então, milhares de pessoas poderão se alimentar disso. Você verá, mulheres simples, elas tornaram suas vidas em um sacrifício total para as pessoas de sua família que vivem à sua volta. Elas apenas cozinham, servem, elas nunca pensam em si mesmas. E isso nunca lhes passou pela mente? Você verá, elas são sábias por si mesmas. Minha mãe foi um exemplo vivo disso. Ela era instruída o bastante, mas a sua vida inteira foi apenas servir ao seu esposo e aos seus filhos, só isso. Nós nunca a ouvimos nos dizer, eu amo vocês, tal questão jamais surgiu. Se ela me ama ou não, isso nunca passou pelas nossas mentes, porque a própria maneira como ela viveu foi um completo sacrifício para todos à nossa volta. E ninguém jamais disse nada sobre isso, mas em muitos aspectos, ela era uma deusa por si mesma. Todos a tratavam como tal. Quando ela ia tomar o seu café da manhã, todos na família já tinham comido. Ela então pegaria uma porção de seu café da manhã e iria para o quintal procurar por formigueiros, sabe? Um ninho de formigas, e ela alimentaria todas as formigas primeiro e somente depois ela comeria. Na mentalidade de hoje, as pessoas talvez pensem, alimentar formigas? Que bobagem! Pulverize inseticida, não é?
Se elas viessem para dentro da casa, se picassem seus filhos, ela continuava a fazer isso, mas em algum lugar na mente dela, ela sentiu que as formigas possuem os mesmos direitos que ela tinha de viver nesse planeta. E apenas esse pequeno oferecimento, tudo é um sacrifício, tudo é um yagna. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Não tente matar essa energia, redirecione-a na direção certa. Você precisa ir romper para a próxima dimensão? Essa é uma grande diferença que você vê na compreensão da vida entre o Oriente e o Ocidente. O Ocidente sempre falou de alívio. Você deve aliviar tudo. Para os seus estados psicológicos, você precisa encontrar alívio em alguém ou em alguma coisa. Mas o modo de vida oriental é sempre: não busque alívio. Seja da sua raiva, do seu ódio ou da sua luxúria, o que quer que seja, mantenha e cozinhe ele dentro de você. Se você não deixar que essa energia encontre alívio, ela subirá. Isso é yoga. Não deixe que ela encontre alívio num lugar qualquer. Tampe todos os buracos. Se você tapar todos os buracos, ela subirá, portanto... E esse é o caminho do Tantra. É aí que essas filosofias são totalmente, diametralmente opostas uma da outra. O que eles estão dizendo é que seja lá o que você esteja fazendo, seja ficar com raiva, com luxúria ou com ódio, isso é uma energia tremenda, não é? A raiva é uma grande energia, não é mesmo? O ódio é uma grande energia, a luxúria é uma grande energia. Tudo o que você precisa aprender é não matar essa energia, não aliviar essa energia, apenas transformar um pouco essa energia. Um ser humano que é incapaz de sentir raiva, definitivamente também será incapaz de amar. Definitivamente será incapaz de qualquer grande compaixão. Se a energia estiver explodindo na forma de raiva, luxúria ou ódio, não tente matar essa energia. Tudo o que você precisa fazer é transformá-la, redirecioná-la na direção certa. Porque quem você é energia, não é? O que você chama de vida é energia. O que quer que você esteja chamando de divino também é energia. Tudo o que você precisa fazer é encontrar o caminho certo para isso. Você acumula tanta energia que ela se torna ameaçadora e pode colocar sua vida em risco. Ela se torna tão poderosa dentro de você que ameaça a sua própria vida. A menos que a energia seja muito poderosa, ela não chegará a lugar algum, não o levará longe o suficiente. Estou falando disso porque muitos de vocês já passaram por essas fases e, quando essa energia se torna excessiva, você procura alívio. Muitas vezes surgem situações internas que você não consegue mais suportar. Então, você vai em busca de alívio. Você quer ler um livro, quer ligar a televisão, quer se distrair, quer interromper a prática por alguns dias por algum motivo. Você faz essas coisas porque é um alívio. Você está encontrando um alívio para si. A sensação é boa. Mas se você continuar se aliviando dessa forma, você nunca terá a energia necessária para ir romper numa dimensão diferente. Você não vai entrar na próxima dimensão. Você precisa ir romper para a próxima dimensão. Portanto, se você quiser ir romper, a primeira coisa a fazer é inchar até o ponto de ruptura. Quando você inchar o suficiente, nós o espetaremos. Portanto, as práticas que você está fazendo, todos os métodos que usamos são principalmente para aumentar os níveis de energia de tal forma que gradualmente ela encontre seu caminho.
Se você deixar que ela encontre seu caminho naturalmente, isso pode levar muito tempo e, porque você não sabe onde vai encontrar alívio, você nunca saberá se está indo a algum lugar ou não. Então há sempre uma orientação para conduzi-lo. Portanto, seu trabalho é apenas aumentar sua energia. Para onde ela vai, não se preocupe com isso. Quando você tem um guru em sua vida, ele se encarrega de saber para onde ela deve ir, mas é responsabilidade sua impulsioná-la. Se você não tiver energia suficiente, nada pode ser feito em relação a isso. Você se senta na floresta e se torna meditativo. Najas irão se aglomerar na sua frente. Consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões das montanhas. Eles levam uma picada do escorpião e usam o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Onde existe acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. Então, você mencionou esse instrumento que nos permite acessar isso, como quer que a chamemos, consciência, inteligência. Mas você disse que é para humanos. Então, o que você pensa sobre os animais e como eles percebem o mundo? Veja, quando se trata de animais, um animal é programado de tal maneira que grande parte da sua vida é fixada em torno de seu processo de sobrevivência. Digamos que, para qualquer criatura nesse sentido, se o estômago está cheio, sua vida está resolvida, eles simplesmente ficam ali sentados felizes. Mas essa não é a natureza do ser humano. Estômago vazio, apenas um problema. Estômago cheio, uma centena de problemas. Essa é a natureza do ser humano, porque a sobrevivência não é o final do jogo para nós. Somente quando a sobrevivência está garantida, o que é humano entra em ação. Até então, nós também somos apenas mais uma criatura. Quando estamos absolutamente famintos e a sobrevivência está em questão, somos como qualquer outra criatura. Seres humanos lutam como qualquer outra criatura quando a sobrevivência está em questão. Somente quando essas coisas estão garantidas, outras dimensões do ser humano se tornam uma possibilidade. Assim, a sobrevivência não é o fim do jogo para nós, é o começo, é o A da vida, mas para todas as outras criaturas, a sobrevivência é o fim do jogo. Mas mesmo entre elas, certas criaturas são muito mais capazes de acessarem, ou pelo menos de serem sensíveis. Eu não diria acessar, elas são um pouco mais sensíveis à consciência. Onde quer que exista consciência, certas criaturas se comportam de uma certa maneira. Na Índia, na cultura yógica, no misticismo indiano, em todos os lugares, você vê que sempre haverá uma naja. Simplesmente porque nós sempre vemos, onde quer que haja um pouco, de acesso à consciência, essas criaturas de alguma maneira sentem isso e veem. O que as faz sentir isso? Uma coisa que eu estou supondo, isso não é uma ciência exata para mim. Estou apenas supondo porque elas são surdas como pedra. Acho que elas são super alertas em algum outro sentido. Elas são muito alertas. Isso é um fato, isso foi verificado por algumas pessoas. Veja, por exemplo, uma naja no sul da Índia. Ela não tem nenhuma orelha, nenhum mecanismo de audição, então ela tem todo o corpo no chão e literalmente a orelha no chão, sabe? Então, se vai haver um terremoto na Califórnia, que é literalmente a 12 horas de distância, isso significa quase no lado oposto do planeta, se houver um terremoto nos próximos 2 dias ou 3, essa naja começará a se comportar de uma certa maneira. Se você observar cuidadosamente, se você dominou essa observação suficientemente, você pode claramente dizer que haverá um terremoto aproximadamente neste tipo de latitude. Há pessoas que podem fazer isso simplesmente observando a serpente. Como ela se comporta, eles dizem que haverá esse tipo de movimento em alguma parte do planeta. Então, por menor que seja, mesmo as mínimas vibrações no planeta, ela é capaz de sentir. Então, por causa disso, ela tem uma certa consciência, ou melhor, sensibilidade a certas vibrações. Provavelmente, quando alguém acessa o que estamos nos referindo como consciência, as outras vibrações que normalmente todo mundo está emanando diariamente, suas questões físicas, suas questões psicológicas, provavelmente, isso se torna mínimo. A falta dessa vibração é algo que a naja sente.
Se você se torna muito meditativo, você se senta em uma floresta e se torna meditativo, najas irão se aglomerar na sua frente. Elas virão e se sentarão lá como se estivessem esperando por você. Essa é a minha experiência pessoal incontáveis vezes. E isso será validado por diversos yogis na tradição, sempre, porque elas são capazes de sentir essa falta de vibração na pessoa. Quando as vibrações se tornam muito mínimas ou muito refinadas, de alguma maneira elas são atraídas a isso. Todas as criaturas venenosas, aquelas que criam veneno no seu sistema, todas elas são capazes de sentir isso. Provavelmente eu só estou fazendo suposições aqui, é apenas suposição. Veja, algumas criaturas geram veneno dentro de si como um processo evolucionário, provavelmente porque, de alguma maneira, suas características físicas são tais que, sem um veneno mortal, ela não teria sobrevivido. Ela está constantemente ameaçada. Então, por que ela está se sentindo tão ameaçada, Isso também é verdade em seres humanos. Aqueles que estão sempre se sentindo ameaçados carregarão muito veneno dentro de si. Então, olhando para o comportamento humano, só estou supondo, talvez no processo evolucionário, porque elas não têm membros, digamos, porque as serpentes não têm membros, elas não têm as mesmas capacidades que outras criaturas têm. Então, elas podem ter desenvolvido veneno depois de um certo tempo, porque, caso contrário, elas não teriam sobrevivido, senão elas não teriam alimento para comer. Tudo ao redor delas se move mais rápido, mas ainda assim elas conseguem caçar e viver somente por causa do veneno que carregam. Todas as criaturas venenosas, eu notei isso com abelhas, sabe? As abelhas que produzem mel, a maneira que elas se comportam à minha volta, muitas vezes, eu notei, é muito estranha. No começo, quando isso aconteceu, eu não podia acreditar como esses insetos parecem estar sentindo algo que ninguém mais sabe. Seres humanos não sabem na maior parte do tempo, mas elas são capazes de ver isso. Eu normalmente percebi isso com todas as criaturas venenosas, porque para gerar aquele veneno, há algum processo especial acontecendo dentro delas. Pelo que escutei dos cientistas e sabe, as pessoas que estão trabalhando neste campo, elas estão dizendo que o veneno é uma das proteínas mais complexas produzidas no planeta. E hoje, para várias doenças neurológicas, estão ocorrendo experimentos em como o veneno poderia ser uma solução no futuro. Porque, sabe, na minha experiência pessoal, consumir veneno fez milagres para mim, em termos de rejuvenescimento do meu corpo e de fazer coisas comigo em tantas maneiras diferentes. Há certos tipos de yogis que sempre carregam esses escorpiões da montanha, que têm quase 22 centímetros, em uma caixa. De vez em quando, eles decidirão quando, eles levam uma picada do escorpião, todo o seu sistema neurológico vai sacudir e vai continuar por 24 horas até 48 horas, não vai lhe deixar dormir, só vai lhe manter acordado. E entre a dor e o prazer, há muita pouca distinção, uma vez que o sistema neurológico se torna confuso. Sabe, a flor da pele, de uma certa maneira, você pode transformá-la em dor, você pode transformá-la em prazer conscientemente. Então eles vão chorar, eles vão rir, eles vão chorar, eles vão rir, eles passarão por isso durante 20 a 48 horas, porque eles estão usando o veneno para simplesmente dar uma sacudida em todo o sistema neurológico. Então, tendo dito isso, em algum lugar, certas criaturas têm um pouco mais de acesso a essas coisas. Elas podem não ter acesso à consciência, mas onde há acesso à consciência, elas são capazes de sentir isso. No meu entendimento, ou melhor dizendo, a minha suposição é que elas são capazes de diferenciar aquelas criaturas ou aqueles corpos que tenham uma quantidade muito pequena de reverberação nelas. Onde há menos reverberação, é como se houvesse um pouco de vácuo para elas. Então elas são atraídas em direção a isso e ao mesmo tempo elas não machucarão isso, sabe, aquele tipo de reverberação, porque elas se sentem muito passivas. Tem um vídeo onde estou segurando uma cobra real, não pela cabeça, mas no corpo, não é uma naja de estimação ou algo do tipo. Nós tínhamos capturado ela 2 ou 3 dias antes de ser filmado lá, e a cobra real, se ela lhe morder, você tem de 6 a 8 minutos de vida, é isso? Ela tem veneno suficiente para matar um elefante, mas ela não morderá? Se você mostrar um pouco de ansiedade, ela morderá você. Se você estiver absolutamente calmo, ela não lhe tocará porque ela age de acordo com a reverberação que você gera.